Olá, mais uma vez, para quem entrou agora, bem-vindos, bem-vindas. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui com a gente hoje nesse webinar. Nós somos da Rede MESOL, Brasileira de Mulheres na Energia Solar. E, bem, antes de começar, deixa eu me apresentar, quem sou eu na fila do pão. Eu sou a Kathleen, eu me formei em Engenharia Civil na Universidade Federal de Santa Catarina, na UFSC. Fiz um mestrado no Fotovoltaica, UFSC, no Laboratório de Energia Solar Fotovoltaica. Acabei de defender a minha área de pesquisa mais voltada para a geração compartilhada, geração distribuída compartilhada por meio de cooperativas. Antes de entrar nessa área, trabalhei bastante com a parte de eficiência energética, em edificações, integração fotovoltaica em edificações, mas hoje o meu olhar de pesquisa tem se voltado mais para geração distribuída compartilhada por cooperativas mesmo. Atuo também no Instituto Ideal, puxando bastante eventos e atividades para as cooperativas de geração distribuída compartilhada, e também participo do programa de mentoria do GWNet como mentee. O GWNet é uma rede global de mulheres que trabalham com energias em prol da transição energética. Ao longo da apresentação a gente vai apresentar elas um pouquinho também. E aqui algumas fotos de algumas versões de mim no escopo profissional, desde trabalhando na usina, uma versão yogini, esperando a chuva passar embaixo dos módulos, e em apresentações de trabalhos também, em congressos e em eventos. Então, para começar a nossa discussão hoje, eu queria começar com uma reflexão, começando com essa foto. Essa foto é uma inauguração de uma usina solar fotovoltaica de 1 mega, em Bombay, lá em 2014, é a data dessa notícia. E o que me chama muita atenção nessa foto é que a gente só vê homens participando, né, desse evento de inauguração. E aí muitas pessoas podem me dizer assim, Kathleen, mas 2014 faz tempo. Mas é a Índia, é outro contexto. Sim e não. O mesmo se repete numa notícia que saiu no passado de uma inauguração de uma usina aqui no Brasil, e se repete esse contexto, né, onde a gente vê só homens na inauguração dessa usina, protagonizando esse momento. E aqui uma foto também de um dos principais eventos de energia solar que a gente tem aqui no Brasil, e destaca muito o meu olhar também o fato de que a gente encontra só homens nessa foto participando, pelo menos nesse quadro de foto, é só homens que a gente consegue enxergar. E nesse mesmo evento, essa foto me destaca muito, muito, me chama muita atenção também, por ser uma sala com muitas pessoas, e dessas muitas pessoas eu consigo enxergar uma mulher aqui no público e outra aqui, e até hoje foram as únicas que eu consegui identificar nessa grande plateia. E me chama também muita atenção o fato de que a gente não tem nenhuma mulher representando aqui na mesa de debates. E eu acho que uma coisa acaba sendo reflexo da outra, né? A gente não encontra mulheres aqui na mesa de debate, não encontra mulheres aqui no público, e enfim. Eu queria deixar claro que eu não estou fazendo uma crítica ao evento especificamente, mas essa foto ela me chama muito a atenção, e imagens falam mais do que palavras, assim, para demonstrar de fato o dia a dia que a gente acaba enfrentando como mulheres no setor, porque de fato acaba sendo um setor predominantemente masculino, historicamente, né, por ser uma área tradicionalmente masculina. Então essa a realidade do dia a dia que a gente acaba se deparando em muitos eventos que a gente frequenta e participa. E nesse contexto, por outro lado, esse é o tipo de fotos que a gente acaba encontrando que relacionam a mulher, por sua vez, com a energia solar fotovoltaica. Fotos que a mídia traz, que a mídia mostra, bancos de... Essas fotos elas foram encontradas em bancos de fotos dessas que as pessoas vão lá, escolhem algumas fotos para poderem divulgar a sua empresa, ou enfim, ações da sua empresa. São fotos clássicas de objetificação do corpo da mulher, né? Onde a mulher deixa de ser sujeito, indivíduo, e passa a ser um objeto.
passível à ação de outros, a mulher se anula emocionalmente e psicologicamente a partir desse momento que é objetificada. Isso a gente encontra em diversos setores, é muito clássico as propagandas de cerveja, por exemplo, de futebol. Infelizmente, a gente acabou se deparando com isso no nosso setor também, ele não está livre dessa objetificação. Digo também que essa não é a regra. Se vocês jogarem no Google mulheres, energia solar, women PV, não vão ser essas fotos as principais que vão aparecer, que bom. Mas me choca muito, assim, perceber que ainda tem pessoas que acham que é uma boa ideia oferecer esse tipo de foto em bancos de fotos para apresentar e divulgar alguma empresa. E além de pessoas acharem uma boa ideia, esse tipo de fotos, são pessoas que ainda acham uma boa ideia comprar essas fotos e usá-las na divulgação da sua empresa. Esse print aqui que eu estou apresentando para vocês é o print de uma empresa nacional que usou essas fotos desse banco de fotos para divulgar a sua empresa. E esse print é desse ano, em pleno 2020, a gente vê esse padrão se reproduzindo e dentro do nosso setor também. E nesse contexto, ainda trazendo um pouco do que como a mídia reflete, assim, a relação mulher-energia solar, eu não sei vocês, mas para mim, várias coisas nessa foto não fazem sentido nenhum. Uma usina fotovoltaica, um campo lindo de flores vermelhas, uma mulher de vestido branco sentada ali perto, olhando, pegando as flores e o vestido com cabelo ao vento. Para mim não vejo muita relação. E também só reforça esse estereótipo da mulher frágil, da mulher sensível, da mulher delicada. Acho que essa acaba sendo um pouco mais sutil do que os outros exemplos, mas para mim fica muito claro esse reforço de estereótipo que é dado. E aqui mais um outro exemplo para fechar, que também a gente encontrou nesses bancos de fotos o homem, o engenheiro, forte, e a mulher, certamente aqui no caso a secretária, uma mulher bonita, super bem vestida. E, assim, certamente quem pensou nessa foto nunca esteve em uma usina, porque essa saia super justa, zero flexibilidade na perna, um salto alto numa usina, não faz sentido nenhum. E dado esse contexto, assim, não me surpreende quando a gente vê que a realidade acaba se refletindo dessa forma. Uma sala onde se debate o assunto de energia solar e a gente vê predominantemente homens. Não me surpreende, não quer dizer que eu concorde, muito pelo contrário, mas a mídia e o contexto todo vai dizendo pra gente, pro inconsciente coletivo da sociedade, que, enfim, objetifica o corpo da mulher, coloca ela como pessoa frágil, coloca ela como a pessoa sempre ao lado do engenheiro que executa, não a pessoa que está executando, né? Então, sabendo, ainda assim, essa foto ela é mais ou menos de 2017. Eu acredito que hoje, se num evento desse a gente veria um pouquinho mais de participação feminina, porque a gente tem visto cada vez mais mulheres, e é muito lindo participar desse processo, desse momento do setor, onde tem se tornado cada vez mais mix, mas ainda não chegou no ponto de ser meio a meio ainda. E ainda assim, por mais que a participação ativa das mulheres nesses encontros, nesses eventos, tenha crescido muito nos últimos anos, eu queria destacar, assim, trazendo todo esse contexto para vocês, de que é um desafio que a gente tem que estar se provando todo dia. Todo dia que a gente não é o nosso corpo, que a gente não é a roupa que a gente veste, que a gente tem voz e que a gente quer ser ouvida. Então, esses são desafios que as mulheres que atuam, e aqui não só na energia solar fotovoltaica, mas em setores que são predominantemente masculinos, é um grande desafio a gente conseguir se colocar e ser respeitada pelo que a gente faz e pela voz que a gente tem. E olhando essas fotos, surgiram também questionamentos como, bem, a gente sabe que tem mulheres nos setores atuando. Onde estão essas mulheres? O que elas fazem? Em que áreas da energia solar elas trabalham? Elas são pesquisadoras? Elas são acadêmicas? Elas estão no setor privado? Elas estão em ONGs? Quais são os desafios que elas encontram? Elas são mães em início de carreira? Elas são mães em meio de carreira? Cada contexto é diferente. Onde elas estão? Então, combinando essas inquietações e os questionamentos,
Foi quando surgiu a ideia, então, ano passado, de a gente de realizar esse primeiro encontro de mulheres na energia solar. Ele aconteceu em junho de 2019, no Laboratório Fotovoltaica. Ele foi organizado pela Abens, pelo Ideal e pelo Fotovoltaica, e teve apoio institucional da GIZ. E lá a gente teve, então, a oportunidade de convidar mulheres do setor de diferentes áreas para ouvir um pouquinho das experiências delas e dos desafios que elas enfrentam, ter uma troca nesse sentido. E esse encontro ele está no canal do Fotovoltaica UFSC, no YouTube. Está disponível ainda, é só entrar lá e pesquisar pelo primeiro encontro de mulheres em energia solar. E foi então a partir desse encontro, na verdade, que a rede nasceu, se estruturou de fato. Hoje, as ações que vocês têm visto da rede MESOL, as cabecinhas e as mãozinhas executoras que estão por trás dela são essas 5 mulheres, a Aline Kirsten, a Aline Pan, a Isete, eu e a Natália. Cada uma delas vai se apresentar aqui também, então vou deixar as apresentações por elas. E aí a gente traçou, então, como a nossa missão conectar, apoiar, empoderar as mulheres para afirmar a nossa participação ativa no processo brasileiro de transição energética e não ficar mais na posição passiva. Ativa, a gente faz parte do movimento de transição energética. E aí, como objetivos, traçamos, então, a realização de eventos, como foi o nosso evento no passado. A gente tem previsão para executar outros eventos esse ano, que foram adiados por causa da Covid. A Aline vai contar um pouquinho mais para vocês sobre. Webinars. Defender também a equidade de gênero, a inclusão e, principalmente, muito importante também, a diversidade. Apoiar por meio de ouvir as mulheres do setor, ouvir o contexto de cada uma delas, entender o contexto de cada uma delas e, a partir daí, agir de acordo com cada contexto, traçar ações de apoio. Capacitar, informar e também conectar. A gente acredita muito no poder do networking, de que juntos nós somos mais fortes. Então, se a gente se conectar e conseguir até formar redes locais de apoio, né, se identificar onde o contexto de cada uma e formar essas redes locais de apoio é uma ação, um movimento de muita força. Como nossa primeira ação da rede foi um questionário, então, como eu falei, assim, uma grande indagação era onde estão essas mulheres, quem são elas? Então, a gente realizou esse questionário para tentar começar a mapear, então, o contexto de cada uma dessas mulheres, desafios, preconceitos que elas possam sentir no setor, o que elas gostariam que pudesse ser feito como uma forma de conectar as mulheres. Esse questionário, a gente tratou os dados que a gente recebeu até no passado, que foram 132 respostas, e é sobre esse questionário que a gente vai falar um pouquinho aqui, os dados do que a gente levantou, impressões que a gente teve, algumas ações futuras que a gente está organizando também. Para quem está chegando agora, pela primeira vez está dando de cara com os eventos da rede e esse questionário, eu encorajo bastante vocês a preencherem esse questionário para que a gente continue mapeando quem são as mulheres, para deixar o e-mail de vocês no nosso mailing list e ficar por dentro das nossas atividades. Daqui para frente, eu passo a palavra para a Natália, que vai apresentar e dar sequência na apresentação dos dados. Bem, obrigada, Kathleen. Vou botar aqui o compartilhamento de tela. Espero que estejam todas me ouvindo. Então, como a Kathleen falou, eu sou Natália Chaves, sou cientista ambiental de formação, especialista em gestão de energias renováveis. Atualmente eu trabalho na Câmara de Comércio Alemã, que é uma instituição que tem como principal objetivo fomentar negócios, e eu trabalho especificamente no setor de formação profissional, transição energética, energias renováveis e energias limpas em geral. Sou integrante também da Rede Global de Mulheres que trabalham com energia solar no Brasil desde janeiro, e sou integrante da Rede Global de Mulheres para a Transição Energética, GWNet, como a Kathleen falou anteriormente. Eu estou situada no Rio de Janeiro, então eu faço parte também do grupo de energia solar da Rede de Favelas Sustentáveis. Devido ao mapeamento que eu fiz de ações que tem em favelas com a implementação de energia solar, tem um grande envolvimento com o tema em campanhas nacionais de outras organizações, com capacitação e tentar desmistificar um pouco o tema do uso de energia solar no Brasil, já que
todos sabem que a falta de conhecimento nessa área e de pessoas capacitadas é um dos grandes gargalos no crescimento do setor. Bem, como a Kathleen falou, eu vou seguir aqui com a apresentação um minutinho, das respostas que foram obtidas nesse questionário, né? A gente teve uma série de perguntas e para a gente tentar identificar quem são as mulheres que participam no setor, a gente fez essas primeiras perguntas, que são relacionadas a dados pessoais, por exemplo, data de nascimento, nome, dados profissionais, cargos, profissão, empresa e cursos que elas fizeram, se capacitaram. O setor de atuação, ou seja, se é relacionado ao primeiro setor, segundo setor privado, ensino ou pesquisa, além da área de atuação dentro da energia solar, ou seja, energia solar fotovoltaica, térmica, solar concentrada. E a partir dessas perguntas a gente conseguiu fazer uma análise de qual é o perfil das mulheres que responderam a esse questionário. Bem, o primeiro dado que a gente consegue analisar é que a maioria das mulheres que responderam ao questionário tem entre 26 e 35 anos. Representa 37,9% das respostas que a gente obteve. E, além disso, a gente consegue ver que um número muito reduzido está entre a faixa etária de 56 e 65 anos. Então, o que consegue, e a partir desses dados, a gente consegue verificar o motivo de ter tido esse número, né? Então, uma das hipóteses é pela forma que a gente fez a metodologia, levando em consideração que foi feita através de um formulário online, então acessa um número de pessoas que são mais jovens, né? Além disso, o efeito tesoura, que é quando a gente consegue analisar a segregação vertical de participação das mulheres no setor, a partir do momento que elas vão ficando mais velhas e tem menos representação de atuação no setor de energia solar fotovoltaica. Depois a gente consegue identificar que a maioria das mulheres que estão trabalhando na energia solar e que responderam ao nosso formulário estão igualitariamente distribuídas entre pessoas que trabalham, mulheres que trabalham nas empresas privadas ou ensino e pesquisa, que estão dentro das universidades ou trabalhando em alguma instituição com formulação de dados para o setor. Além disso, a área de atuação, a gente consegue verificar que a grande parte está presente no setor de energia solar fotovoltaica e também atuante na energia solar térmica e solar concentrada. Ainda assim, isso pode ser justificado principalmente por ser um setor que está crescendo no Brasil, então a maioria das mulheres que estão respondendo a esse setor, além de serem jovens mulheres, também estão crescendo a participação com o crescimento do setor no país. Além disso, a gente consegue avaliar que o formulário chegou e teve participação de pessoas que não trabalham só com energia solar especificamente, o que dá para identificar que tem uma carência de atuação e de redes que conectam mulheres que estão trabalhando no setor de energia em geral, como eficiência energética, energias renováveis, sendo elas biomassa, eólica ou outras. Então, a gente consegue identificar que tem uma falta de representatividade e conexão de rede das mulheres que estão trabalhando também no setor de energia em geral. Bem, a gente consegue identificar esses perfis, né? E é muito interessante a gente ter esse retorno. E também, além disso, a partir dessa identificação, a gente conseguiu vislumbrar também quais são os principais desafios que essas mulheres enfrentam na atuação e durante a sua carreira participando da energia solar. Então, com isso, eu passo a palavra para a Izete, que vai falar um pouco sobre os desafios que essas mulheres encontraram e compartilharam com a gente através do formulário. É com você, Izete. Boa tarde, estou compartilhando minha tela com vocês. Queria agradecer a presença e o interesse por este encontro. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Izete Zanesco, eu sou licenciada em Física, sou mestre em Engenharia, com ênfase na área de energias renováveis,
e sou doutora também em engenharia na área de energia solar fotovoltaica. Sou professora titular da Escola Politécnica da PUC, atuo na graduação, mestrado e doutorado. A minha área de pesquisa é na área de células solares, módulos fotovoltaicos e sistemas fotovoltaicos. Também sou a segunda secretária da Associação Brasileira de Energia Solar e, principalmente, sou a mãe da Bárbara e da Fernanda. Coloquei aqui algumas fotos ilustrando um pouco as minhas atividades. Na primeira foto aqui à esquerda, eu avaliando sistemas fotovoltaicos, a instalação do sistema, o desempenho. Na segunda foto, participando de bancas de pós-graduação. Aqui estou eu, quando fui indicada ao Prêmio Cláudia, pelo desenvolvimento de células solares e módulos fotovoltaicos no Brasil. E aqui na outra foto, na última à direita, na minha atuação desenvolvendo células solares na Sala Limpa. Bem, só um minutinho que eu vou tentar organizar aqui, só um minutinho. Que como estou... Isso, agora deu certo. Estou arrumando aqui o Zoom para as filmagens. Bem, então, uma das questões... Só um minutinho que está andando aqui, não está andando minha tela. Só um minutinho, gente, minha tela está andando para o lado contrário. Que é isso? Agora foi. Uma das perguntas do questionário foi: quais desafios você acha que as mulheres enfrentam na energia solar? Então, primeiramente, gostaria de contextualizar um pouquinho. Segundo os dados do IBGE, no Brasil, as mulheres nós somos maioria. Especificamente, 51,7% da população brasileira é mulheres. No nível superior, no ensino superior, também somos maioria. Porém, quando nós vamos para as áreas de engenharia e ciências exatas, aproximadamente 30% dos empregos são ocupados por mulheres. Fazendo aqui um paralelo com o que ocorre no mundo, na área de energias renováveis, o percentual é similar. Aproximadamente 32% dos postos de trabalho são ocupados por mulheres. Também há a Sociedade das Mulheres de Engenharia, que foi lançada uma revista desta sociedade para tratar de assuntos de interesse. Agora, voltando ao Brasil, e especificamente a mulheres cientistas, apenas 20% das bolsistas de produtividade de pesquisa 1A do CNPq na área de ciências exatas e engenharia, ou seja, um percentual bastante pequeno. Isto também está de acordo com a questão do efeito tesoura. Se nós vamos especificamente à área de energia solar, nós verificamos desde o primeiro Congresso Brasileiro de Energia Solar, que ocorreu em Fortaleza em 2007, até o último congresso, que ocorreu em 2018, que houve um aumento da participação de mulheres nos CEBENS. No último encontro, que foi o 7º CEBENS, 27% das inscrições foram realizadas por mulheres. Neste contexto, então, em relação à pergunta: quais desafios você acha que as mulheres enfrentam na energia solar? 81% das respostas estão relacionadas a questões de gênero. Somente 16% das respostas se referiam a desafios tecnológicos. A maioria das situações, o principal desafio é o reconhecimento da competência profissional. Então, nesse sentido, devemos ser empreendedoras e enfrentar, né, esses desafios por várias maneiras, por várias ações. Também em relação à mesma pergunta dos desafios que as mulheres enfrentam na energia solar, as principais palavras que foram citadas nas respostas foram, em primeiro lugar, preconceito. Desafio também foi a segunda palavra mais citada. A terceira palavra foi provar. Então, neste sentido, devemos buscar inspiração. Eu gostaria, então, de comentar com vocês a trajetória de 3 mulheres. Wangari Maathai, professora e ativista política do meio ambiente no Quênia.
focou suas atividades no reflorestamento, na conservação ambiental e nos direitos das mulheres, e recebeu o Prêmio Nobel em 2004. Frida Kahlo, pintora mexicana, explorou questões de gênero, classe e raça por meio da arte. Também gostaria de citar Marie Curie, conduziu pesquisas pioneiras na área da radioatividade e foi a única mulher a ganhar o Prêmio Nobel 2 vezes. Outra pergunta do questionário foi: você já ouviu comentários sexistas em um ambiente de trabalho predominantemente masculino? 64% das respostas foram afirmativas e apenas 20% comentaram que não ouviram esse tipo de comentário. Então, temos que 64% das mulheres já ouviram comentários machistas por serem mulheres em um ambiente de trabalho predominantemente masculino. Nesse sentido, então, vamos reagir. E, de preferência, unidas, juntas. Outra pergunta foi: você já ouviu algum tipo de discriminação por ser mulher dentro do setor? 49% das respostas foram afirmativas. 10% afirmaram de ter discriminação, porém não diretamente. E 34% afirmaram que não sofreram discriminação. Então, se nós associarmos as respostas afirmativas e as que a discriminação foi indireta, a maioria das mulheres, aproximadamente 60%, afirmam de ter sofrido algum tipo de discriminação dentro do setor. Aí, em relação a esta pergunta relacionada com discriminação, os principais pontos citados foram: falta de reconhecimento, competência e capacidade, ou seja, a ideia que o homem acha que sabe mais. Outra discriminação foi simplesmente pelo fato de ser mulher. As mulheres jovens comentaram ter sofrido mais discriminação. Também foram diferenciados para mulheres, ou seja, um salário inferior a uma mulher para o mesmo cargo. A ascensão a cargos também é mais difícil para mulheres. Um outro ponto comentado foi o assédio moral e verbal. Portanto, diante da discriminação, acredite em você. Neste contexto, então, acredita-se que a transição para um modelo justo e sustentável deve necessariamente passar por políticas de equidade de gênero. E, falando então em políticas de equidade de gênero, um ponto importante é a maternidade. E para este ponto, então, passo a palavra para a Aline. Boa tarde a todos e todas. Vou aqui compartilhar minha tela. Então, é uma imensa alegria estar aqui com todos vocês hoje, porque é a conexão real, assim, da minha vida, né? A questão da energia solar fotovoltaica. Fui bolsista desde 1998 na área e hoje sou professora e pesquisadora do curso de Engenharia de Gestão de Energia da URGS. Eu sou licenciada em Física, tenho mestrado em Engenharia e Tecnologia nos Materiais e terminei o doutorado em Energia Solar Fotovoltaica. Também sou membro do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero da CAPES. E eu sou mãe da Sofia, que está aí na foto, e do Benício. E com a maternidade mudou muito a minha forma de olhar para o setor, da minha carreira, né? Então, realmente é uma conexão poder falar sobre esse tema que me une muito. Então, aí para ilustrar também algumas fotos do meu trabalho durante
esses anos todos da energia solar, dentro de uma sala limpa, fabricando células solares, aqui defendendo o meu doutorado na Espanha. E eu quis também trazer essa foto como representando a questão dos estereótipos, né? A Kathleen iniciou a fala mostrando aquelas fotos que são vendidas para fazer propagandas das mulheres na energia solar e que não tem nada a ver com o contexto, porque ali dentro de uma usina, as engenheiras que estão trabalhando, as pessoas que estão trabalhando não estarão com aquelas roupas, mas também a gente não pode fazer um estereótipo que uma mulher engenheira ou uma mulher inteligente não possa usar um salto alto, não possa se maquiar. Cada contexto, cada situação vai determinar a vestimenta, o que tu vai querer ser, né? O que a gente não pode é ser determinada por esses estereótipos. Então, aqui também, dentro dessas fotos, palestrando, enfim, eu logo com a Sofia, com 1 ano e 2 meses, que eu também tive que fazer uma apresentação de um trabalho na França, ela ainda amamentava. Então, eu vou dar seguimento às respostas do questionário relacionado à maternidade. E uma coisa também que se vocês quiserem, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que as gurias estão anotando para depois a gente poder debater entre todas, certo? Então, uma das perguntas era, você é mãe? Né? Para que a gente conhecesse qual era a realidade das mulheres que trabalham em energia solar. E isso não qualifica de ser mais forte ou menos forte, por isso que eu coloquei aí essas fotinhos, porque simplesmente para a gente entender o contexto e poder trabalhar com mecanismos de apoio, políticas, para que possa ver quais são essas mulheres. Então, está bem dividido, né? Se a gente for avaliar, 42% sim é mãe e 58% não é. E por que falar disso, né? Por que esse tema teve ali tantas perguntas e por que é um tema que é tão questionado no mundo da mulher? Se a gente for avaliar, esse é um assunto internacional. 43% das mulheres nos Estados Unidos, por exemplo, abandonam as suas carreiras em ciência e tecnologia depois do nascimento do primeiro filho, né? É quase metade. Há alguns homens também, mas é 20%. Na Alemanha existe inclusive um termo para isso, né? Para mulher que depois de ter o filho continua no mercado de trabalho, que é o Rabenmutter. É como vai conciliar isso, né? Como que vai trabalhar, ter essa produtividade e também cuidar do filho, né? E a gente vê aí que isso é um problema mundial. Tanto que tem um grupo aqui de Porto Alegre, que agora já criou, tá por todo o Brasil, que é o Parenting Science. Ele fez o primeiro simpósio sobre maternidade e ciência em 2017, e ele fez uma avaliação de vários detalhes de pesquisadoras, alunas, enfim, estudantes de graduação, pós-graduação, e avaliou, por exemplo, qual é o impacto dos filhos na produção científica de uma mulher, né? E aí vocês veem esse gráfico, que se a gente analisar o bastante negativa e o negativa, bastante negativa é 59% e o negativo é 22%. Nós teremos 81% das mulheres consideram que ter tido um filho impactou negativamente na sua produção científica. E aí, se a gente avaliar o número de filhos, pode ficar pior, né? Esse mesmo estudo fez 2 gráficos que vocês podem ver aqui na direita, onde o primeiro o marco 0 seria para a pesquisadora que teve o filho, né? Então, ela vai produzindo a sua carreira, não é negativa, ela vai tendo antes de ter o filho, né? Ela vai publicando, tá aí com uma declividade bem positiva, se a gente for avaliar por uma reta, né? Bem ascendente, são 2 retas. E aí, a declividade cai total quando tem o filho, e a gente pode ver que ela começa a aumentar novamente a partir do 3º, 4º ano. Enquanto que uma pesquisadora que não teve filho, essa curva é ascendente, né? Ela tem períodos com maior produtividade, outros não, mas ela é uma curva ascendente sempre. Na realidade do nosso questionário, nós vimos que das 42% das mulheres que responderam que sim tem filho, a maioria, né, 42%, tem 2 filhos. Então, vocês imaginem essa curva com 2 filhos, né? Então, não é um filho. Então, o impacto 3 anos mais 3, então já são 6. E aí, a recuperação
é quase impossível, né? E aí um filho aqui também e algumas com 3 ou 4. Bom, por que também eu tô falando isso? Mas isso é só na vida acadêmica? É só em produção científica? Não. Se a gente avaliar esses dados que saíram o ano passado da Dinamarca, que são milhões de dados, é um artigo muito interessante, o impacto do salário, né? A gente vive falando, o IBGE constata isso. Por que as mulheres recebem menos que os homens, né? E a gente vê, então, daqui na curva aqui da esquerda, são mulheres com filho mais escuro, preto, e sem filho cinza claro. Então, ela vai, né, tendo o marco zero de novo, mais ou menos é o primeiro filho. Então, a gente vê que a mulher sem filho, ela vai aumentando pouco a pouco o seu salário pela sua expertise, por todo o mercado. E a mulher com filho cai. Depois ela volta a subir, volta, mas ela nunca mais atinge a mesma curva. E a gente tem aqui, no gráfico da direita, a mesma realidade para o homem, com e sem filhos. E a gente vê que não impacta nada na vida dele financeira. Então, isso é um mercado real, outro a produção científica, e a gente vê, então, quanto a maternidade impacta realmente na questão das mulheres na ciência, na questão das mulheres na energia solar, consequentemente. Dentro das nossas perguntas também estava a questão do aleitamento materno, né? Se houve aleitamento materno em livre demanda, 76% das mulheres responderam que sim, e dentro desse aleitamento materno de livre demanda, 40% até o sexto mês, e 33% entre o sexto e o primeiro ano. Ou seja, 73% das que tiveram aleitamento materno em livre demanda amamentaram até 1 ano. E aí eu pergunto, como fazer isso se tu tens que trabalhar, se tu tens que ir a um congresso? Bom, trabalhar a gente consegue equacionar isso como todos, né? E avalia. Mas dar uma palestra para participar de um congresso. Por que é tão difícil atingir altos cargos? Por que é tão difícil ter esse reconhecimento? Então, aqui uma foto, uma figura da esquerda, que é exatamente o que eu mostrei para vocês lá no início, eu com a Sofia com 1 ano e 2 meses, que ainda amamentava, eu pude levar ela. Então, uma das políticas de incentivo na academia está sendo isso, poder levar os filhos pequenos até na verdade, a ideia é até os 4 anos, para os eventos, para que a gente possa, sim, ter a mesma competitividade, porque é uma competitividade desleal, né? Só que o que acontece? Não adianta tu poder levar o teu filho se tu vai ter que apresentar e com quem que ele vai ficar, né? Então, tem vários programas, nos Estados Unidos hoje já é bem comum, que é a questão de junto, né, ter tipo um entretenimento para as crianças, uma atividade paralela para essas crianças que tem que abandonar a essa mãe para esse período e que precisam ser cuidados também. E aí, a última pergunta relacionada à maternidade do nosso questionário é que se teve o apoio de supervisor, orientador, chefe, para continuar com esse aleitamento materno, né, após o fim da licença maternidade. E a gente vê que a maioria sim, diz que sim, né, mas é bastante representativo não também. Mas aí eu pergunto, o quanto disso é apoio? O que significa para nós mulheres apoio, né? Isso é uma coisa que a gente tem que discutir muito. Está tão impregnada dentro da nossa sociedade questões, a gente tem tanto aquela questão do viés implícito, do que foi já determinado e incutido dentro de nós, que a gente não consegue fazer uma avaliação disso de fato. Eu coloquei uma foto que está ali representada, é uma ilustração de um artigo que saiu da Science, muito interessante, que é dessa pesquisadora da Inglaterra que estava há mais de 10 anos tentando ser líder de pesquisa. Lá tem um prestígio muito grande isso, né? No Brasil também, mas em menor dose. E aí, ao mesmo tempo, ela estava tentando fazer uma adoção de um filho. E aí, junto, né, como sempre, aquela lei de Murphy, juntamente no ano que ela consegue ter a promoção para chefe de pesquisa, sai a adoção. E aí passa-se o período lá de licença, quando ela retorna, todos os colegas dizem, olha, nós vamos te fazer um favor,
a gente sabe que vai te sobrecarregar esse chefe de pesquisa, então nós vamos botar fulano porque tu está sobrecarregada com o teu filho. Mas como assim, né? O homem que teve o filho, foi perguntado isso, essa questão quem tem que responder é ela. Se ela se sentir sobrecarregada, ela vai pedir para sair. Mas se é algo que ela tanto almejou, por quê? Porque agora ela é a cuidadora, né? Então, é muito complicado tudo isso. Passando por isso e por todas essas questões que a Isaete também levantou sobre a dificuldade de mulheres na área da ciência, a CAPES instituiu em 2018 um grupo de trabalho que era tratar sobre a equidade de gênero de fato. E aí esse grupo, eu faço parte, começou a se reunir e a gente levantar todos os grandes problemas para essas questões, né? E como solucionar. Então, a nossa proposta era realmente desenvolver ações estratégicas e políticas governamentais para que minimizem, né, a questão, os problemas das mulheres na ciência. E aí, depois de tanto debate, nós elencamos como número 1 o programa de apoio e mecanismo de compensação para manutenção das pesquisas durante a fase da maternidade, para vocês verem o quanto a questão maternidade impacta na vida das mulheres na ciência e, consequentemente, afeta aqui no mundo da Solar. Tanto que a gente avaliou, né, dentro desse estudo do Parenting Science, quem é que cuida dos filhos? Quem tem o papel de cuidadora, né? Quem tem o papel de prestar esse serviço para a sociedade e para as famílias, né? E a gente viu que em 93% dos casos a mãe está presente. 54% somente a mãe é que cuida dos filhos, né? 34% ambos os pais, 5% cada um por um tempo determinado, mas a mãe está presente em 93%. E é por isso que tem esse resultado e a gente precisa trabalhar muito nesse sentido. Então, a gente desenvolveu algumas ideias, algumas políticas para realmente serem implementadas, ainda não foram, está em fase de tramitação, na verdade, nós estamos num momento parado dentro da CAPES sobre isso, mas estamos tentando evidenciar essas questões, promover essas questões e cobrar mudanças. Tanto que aqui na URGS, né, a gente já conseguiu, por exemplo, que durante a avaliação de um auxílio à pesquisa de uma recém-contratada, o período de maternidade ou de licença adotante seja considerada. Como isso? Parece uma coisa óbvia, mas não é. Se a gente for avaliar, a gente vai pedir um projeto de pesquisa ou a gente vai avaliar um prêmio, pede-se qual é o teu currículo dos últimos 3 anos. Ou tu uma empresa, né? Tu vai lá pedir um emprego. Qual é o teu currículo nos últimos 3 anos? E se tu foi mãe no teu último ano, tu sabe que teve uma licença maternidade, tu não teve presente tão produtiva nesse meio de trabalho quanto as demais. E aí tu vai ser avaliada da mesma forma? Então, que a gente acredita que não. Que nesse período, por exemplo, de 6 meses que tu teve fora, tu não seja considerado e seja considerado 6 meses antes. Então, 3 anos e meio para essa mãe, né? E aí esse problema se complica muito mais. Por exemplo, eu saí de uma pós-graduação num determinado momento porque era uma avaliação a cada 4 anos e durante esses 4 anos eu fui mãe 2 vezes, né? Então, é muito complicado e não há uma política para minimizar isso e a gente tem que lutar para que isso seja minimizado. E aí, para finalizar a minha fala relacionada à mulher, a gente pensa, eu estava falando sobre o cuidado, sobre essa questão que está tão dentro da gente, né? Hoje, quem é que está cuidando das famílias nas quarentenas? Quem é que está acompanhando os filhos nas atividades da escola? Quem é que está cuidando dos velhos? Basicamente são as mulheres, né? E aí, como que vão ser essas mulheres quando elas voltarem para o mercado de trabalho? Uma avaliação muito simples em uma semana do Parenting Science, que avaliou 4.261 estudantes de pós-graduação, viu que 44% dos homens sem filho estão conseguindo trabalhar, estão conseguindo desenvolver o seu trabalho, mas apenas 9% das mulheres, das alunas com filhos estão conseguindo trabalhar. Isso vai repercutir. A gente vai ter
um desemprego muito alto, a gente sabe disso. E aí, quem vai conseguir se inserir no mercado de trabalho? É bem complicado, né? Então, agora eu passo a apresentação para a colega Aline, que ela vai falar sobre as ideias gerais, sobre maneiras que a rede pode contribuir com todas vocês. Obrigada, Aline. Estou abrindo aqui minha apresentação. Estão todos me vendo? Então, gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Aline, eu sou engenheira eletricista e pesquisadora no Laboratório Fotovoltaica UFSC. Eu também sou tesoureira da Associação Brasileira de Energia Solar, da ABENS, que a Isete também faz parte do board. E eu faço meu doutorado em inspeção de usinas fotovoltaicas, em sistemas de armazenamento de energia e eletromobilidade. Então aqui eu tenho uma foto bonita em cima para mostrar dia de foto, né, maquiada, mas aqui como é o meu trabalho de inspeção mesmo, né? Então, de EPI, capacete, suada, cheirando a protetor solar, combutina. Tem até uma foto de eu trabalhando à noite. Então esse é mais o meu dia a dia, né? No geral, não tão arrumada como em cima. Eu vou falar para vocês um pouco sobre algumas perguntas do questionário que puxaram coisas mais qualitativas. Então, sem estatística, mas resultados de frases, ideias. Então, basicamente, são respostas de 3 perguntas. A primeira, a Isete já comentou a questão da estatística de quem sofreu alguma discriminação e a gente pediu para as mulheres contarem um pouco como que foi isso. A segunda é uma pergunta sobre exemplos de empoderamento que as entrevistadas conhecem. Essa pergunta foi uma encomenda do GWNet, é um órgão, um instituto que busca unir as mulheres no mundo todo e aumentar a participação feminina na transição energética. E eles estavam trabalhando nesse relatório, que eram estratégias para aumentar a presença feminina na transição energética. Então, a gente faz uma pergunta perguntando para as mulheres, você já conhece alguma estratégia que você acha que dá certo? Conta pra gente. Então, essa é uma resposta que eu vou dar para vocês também. E, por último, qual que é o papel da rede? O que a gente tem que fazer? A gente perguntou para vocês o que vocês esperam da gente. Então, eu vou contar um pouco disso para vocês. Primeiro, falando um pouco, a gente perguntou para as mulheres que tipo de frases sexistas que elas já ouviram no ambiente de trabalho, que tipo de discriminação já sofreram. Isso acabou gerando uma série de posts no Instagram com a hashtag meu colega de trabalho. A gente já postou essas 3, mas tem várias outras para postar. A ideia é justamente mostrar essas frases, algumas são muito chocantes que a gente recebeu das mulheres. Mostrar essas frases porque tem muita gente que ainda acha que isso tudo é normal, que chamar uma pessoa de princesa no ambiente de trabalho é um elogio, de falar da beleza dela no ambiente de trabalho é um elogio. Isso está muito errado. Então tem muita coisa sobre objetificando a mulher, sobre falar apenas da beleza dela, da aparência dela e não do trabalho dela. Essa terceira aqui é muito forte para mim, porque todo assédio que a gente ouve, todo abuso que a gente ouve, a primeira pergunta que é feita é sempre: mas que roupa que ela estava vestindo? Mas também com esse short? Mas espera aí, tem gente sendo assediada com EPI, com bota, com roupa larga. Então, será que o problema está na roupa da mulher? Ou será que o problema está no abuso em si? E daí tem várias outras frases, algumas outras sobre beleza também, sobre essa questão da aparência. Então, uma colega comentou que foi convidada para uma mesa e uma pessoa da mesa falou: vem enfeitar a mesa. Então, todo o conhecimento que ela estava trazendo ali para aquele momento foi minimizado para enfeite de mesa, né? Onde já se viu isso. Muita coisa sobre o que a Isete comentou, sobre as pessoas sempre descreditarem. A gente tem muita capacidade de ter que se provar. Então, você sabe mesmo o que está fazendo? É uma frase que, né, ouvimos com frequência. Isso não é lugar de mulher. Por que você escolheu trabalhar não escolheu trabalhar em um banco para não ter que usar EPI? E muitas frases na questão da maternidade, principalmente nessa questão da licença maternidade. Então, essa frase: nesse tempo de licença maternidade, você vai trabalhar também ou vai ficar só de bobeira? Eu não sou mãe, mas acredito que quem já passou por isso sabe que o tempo de licença maternidade é muito pesado.
Então, não é férias, não é nada disso, e é um absurdo criticarem isso desse jeito. E acho que também o período que está todo mundo vivendo agora está tendo um pouco do gosto, como é não poder sair de casa, viver somente para aquele serzinho, para cuidar daquele serzinho que está nascendo. Essas foram algumas das frases. E na parte de exemplos de ações de empoderamento dentro de empresas, a gente acabou recebendo vários exemplos de ações que podem servir de exemplo para todo mundo que está assistindo e que talvez trabalhe numa empresa, numa instituição, e está procurando aumentar a participação feminina ali dentro. Então, tem algumas ideias, muitas na questão da licença maternidade. Então, licença maternidade e paternidade iguais, licença maternidade de 6 meses, creche para crianças de até 3 anos dentro da empresa, permissão da amamentação dentro da empresa é muito importante. Muitas coisas na linha de capacitação, então, mesa redonda com a participação dos homens, seminários e congressos, como a Kathleen falou, que as mulheres estejam lá em cima, tomando as decisões, estejam lá em cima na mesa, representando a gente. Cursos com lugares reservados para mulheres, seminário de comunicação não violenta e alguns outros pontos. Por exemplo, eliminação de bias de gênero na seleção de RH. Tem algumas maneiras de fazer isso, de eliminar essa decisão do gênero, como, por exemplo, fazer um filtro de currículo sem olhar o gênero da pessoa. É possível. E, a partir dessa pergunta também, vieram alguns exemplos de instituições que já trabalham muito na questão do empoderamento feminino. E depois vocês podem pegar esses nomes aqui, dar uma pesquisada, olhar as redes sociais, olhar o site, porque são todos muito interessantes. O próprio Parenting Science, a Aline já falou um pouco, mas tem o IEEE Women in Engineering, que tem em várias cidades do mundo, até no Brasil tem também, então cada cidade pode criar a sua própria unidade. Mulher em Construção, que trabalha muito com a capacitação feminina, e muito sobre empreendedorismo feminino, que é muito importante de ser incentivado. Então vale a pena dar uma checada nessas ações. Vistas as ações que já existem no mundo, a gente perguntou também qual deveria ser o nosso papel, o que a gente tem que fazer como rede. Então, o que a gente veio de perguntas de atos de verdade para fazer foi principalmente seminários, cursos, encontros, rodas de discussões e até veio a ideia das mentorias, que mais para frente queremos desenvolver também. Os encontros anuais eu já vou contar para vocês que estamos planejando alguns. E aqui nessa nuvem de palavras a gente consegue ver alguns dos verbos, das ações que todas pediram que deve ser o nosso papel. Então, o que apareceu muito e que é o que a gente já está mais atuando hoje é com a questão da divulgação. Então, divulgar oportunidades, divulgar vagas, divulgar ações em prol das mulheres, então, de várias maneiras. Tem a questão aqui da capacitação. A gente ainda não está atuando nesse front, queremos atuar um dia, mas também só a questão de divulgar, porque já tem tantos cursos sendo realizados por mulheres maravilhosas que já fazem parte das atividades da rede. Então, divulgar no momento está sendo a nossa ação. Conectar e o networking, então conectar todas essas mulheres, então nosso grupo de WhatsApp, nossos eventos servem todos nesse objetivo de conectar todo mundo. E a principal palavra é apoiar, é a palavra que mais apareceu. Então, todas as nossas redes, elas querem servir de uma rede de apoio para todas nós, para que nós juntas consigamos agir juntas e conseguir tomar ações para aumentar a nossa participação no mercado da energia solar. Essas foram ações que mais apareceram, mas tiveram algumas outras pontuais interessantes que eu queria deixar aqui. Então, webinars gratuitos é uma das ações que a gente está começando. Então, a gente pretende fazer vários. Espero que continuemos contando com a participação de vocês. A inclusão de homens é muito importante. Não adianta a gente ter um diálogo sobre tudo isso somente entre nós. A gente precisa que os homens entrem no nosso lado também. E a gente viu que tem vários homens assistindo hoje o webinar. Muito obrigada. Disseminação, redes sociais, a gente já está atuando. Mas uma coisa muito legal que a gente pretende ter um dia é o aconselhamento legal no caso de discriminação. Na divulgação do nosso primeiro encontro, a gente teve um caso de discriminação, a gente sofreu uma discriminação moral e a gente ficou muito perdida sobre como agir quanto àquilo. A gente fica meio sem reação em alguns momentos, né?
E foi muito importante que uma união de mulheres da UFSC tomou a frente e ajudou a gente, entre elas várias advogadas, e deram os conselhos de você tem que fazer isso, isso e isso, esses são os passos que você tem que seguir agora. Então, é um front que a gente quer atacar em seguida. Então, se tiver algum advogado aí, alguma advogada, alguém do direito que quiser puxar isso com a gente, vai ser muito bem-vindo. Então, de próximas atividades, visto tudo isso que vocês pediram pra gente, o próximo encontro que a gente vai ter presencial é no CBENS. Então, o CBENS é o Congresso Brasileiro de Energia Solar, que acontece a cada 2 anos. Ele é mais voltado para o público acadêmico, mas vai ter empresas também. Ele vai acontecer em Fortaleza em outubro, ele foi adiado por motivos do Covid. E vai ter lá, no primeiro dia 26 de outubro, um evento meio happy hour, num lugar parece que é muito bonito, com vista assim, para o mar, em que a gente vai fazer um encontro, uma roda de conversa, vai poder se encontrar novamente. E o segundo evento é na Intersolar, também deveria ser em agosto, mas foi adiada para novembro, onde a gente vai fazer um almoço de mulheres na energia solar. O nosso objetivo aqui é bem networking, a gente se encontrar as mulheres que estão lá dentro da Intersolar e poder trocar experiências, trocar ideias, se conhecer. Então, temos 2 encontros presenciais para esse ano. Claro, né, vamos acompanhando essa questão da quarentena, mas enquanto isso, vamos nos encontrando online, né? Desde o ano passado, no nosso primeiro encontro, a gente teve 48 pessoas presentes nesse primeiro encontro. E hoje a gente já tem mais de 160 pessoas no grupo da rede, do WhatsApp, e mais ou menos esse número também que a gente tem de respostas ao formulário. Então, a nossa rede cresceu bastante no último ano, e a gente quer que essas pessoas todas continuem se conectando. E para isso a gente tem uma outra novidade, um novo tipo de rede para a gente se conectar, que a Kathleen vai mostrar um pouquinho para vocês. Kathleen? Oi, tô aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E o vídeo. Bem, voltei. Como a Aline comentou, temos essa novidade que a gente queria trazer hoje nesse webinar, esse lançamento dessa plataforma. Como já foi dito aqui, um dos nossos objetivos e também um dos pontos que a gente traçou de necessidade que as mulheres no setor atuam trouxeram foi essa conexão, né? Então, a gente foi investigar uma possibilidade de uma plataforma para a gente poder se conectar, visualizar quem são as mulheres, onde elas estão, com o que elas trabalham, e aí, então, a partir daí, ter a possibilidade de nós mesmas nos organizarmos em redes de apoio locais ou focadas em determinada área, enfim. A plataforma, ela está dentro de um aplicativo, um site, o Kumu, que ele tem esse propósito de organizar redes, organizar sistemas, enfim. Então, a gente elaborou a plataforma dentro desse site. Para participar da plataforma, colocar o seu perfil ali, basta preencher um Google Forms que a gente elaborou com as informações que a mulher gostaria de compartilhar sobre si nessa plataforma. Depois desse webinar, a gente vai mandar um e-mail com esses links todos para vocês e também vamos compartilhar esses links nas nossas redes sociais depois. Então, compartilhados, tá? E aí, para acessar a plataforma, www.kumu.io/redimesol/mulheres-brasileiras-na-energia-solar. E eu fiz um videozinho, então, para mostrar para vocês como é que funciona essa plataforma. Vocês colocam o link ali em cima. Aqui no lado esquerdo vai ter algumas informações de como operar a plataforma. O link também do Google Forms está ali. Aqui aparecem, então, as mulheres que estão registradas na plataforma, né? No lado esquerdo, se tu clicar em cada uma delas, vai aparecer as informações que elas colocaram. Uma bibliografia rápida, onde trabalha, áreas de expertise. E ali em cima, nessa barra, formas de como conectar essas mulheres. Por organização, que é como essa visualização está mostrando agora. Vocês podem também registrar as organizações que vocês trabalham, se vocês tiverem interesse de divulgar ali, às vezes sua própria empresa. E as informações também que aparecem ali do ladinho esquerdo. Dá para filtrar também por localização, onde estão localizadas. Esse grupo em Floripa, essas aqui em Porto Alegre.
área de atuação, energia solar fotovoltaica, qual é a área que cada um atua, e assim a gente pode se conectar a partir daí também. Profissão e ocupação, aqui grupo de estudantes de doutorado, pessoal da arquitetura, pesquisadora. Se vocês colocarem o mouse em cima desses botãozinhos de conexão, desses elementos de conexão, vocês conseguem visualizar quem são as pessoas que estão vinculadas àquele elemento. Formação acadêmica também é uma possibilidade de a gente permitir se conectar, pessoal da engenharia elétrica, pessoal da arquitetura. As aptidões e expertise, essa é uma função que eu acho particularmente bastante interessante, se a gente tem interesse de trocar ideias, informações e compartilhar algo sobre algum ponto específico do nosso trabalho. É possível pesquisar ali em cima, eu quero ver quem trabalha em PVSISH. Pesquisa ali, seleciona, consegue identificar quem são essas mulheres, se clicar no elemento delas, consegue visualizar os contatos dela, e-mail, redes sociais. As mulheres que são mãe também podem se conectar por aqui. Enfim, essa é a plataforma. Eu encorajo todas a participarem, porque esse é algo construído coletivamente mesmo, para a gente poder se visualizar, se encontrar por ali. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois eu vou deixar também as nossas redes sociais, para a gente poder fazer essa ponte de contato. Mas seguindo mais um pouquinho em algumas ações daqui para frente essa semana que vem, a gente vai participar de um webinar da ISIS, da International Solar Energy Society, que vai acontecer no dia 5, na terça-feira. O horário aqui no Brasil vai ser às 3 da tarde. Vai ser um webinar em inglês, junto com as mulheres da WISE, que é também uma rede, Women in Solar Energy, com a Christine Lins, do GWNet, vai participar também, contando um pouquinho da rede delas e das ações delas. E a gente da rede MESOL vai apresentar um pouquinho, então, também desses dados do questionário, quem somos e as nossas atividades futuras. E também, na semana que vem, a Aline Pan vai guiar esse outro webinar com a Marta Victoria. Ela é da Espanha, vai ser ministrado em espanhol esse webinar. Ela vai falar um pouquinho sobre o contexto da geração distribuída na Espanha. Esse evento ele está sendo realizado pela Sustentar Microgerar e tendo então o apoio da rede. Também deixo aqui o convite. Mando os links de registro para vocês, quem está registrado aqui no evento, para poder acessar esses eventos, se tiver interesse. E aqui, então, por fim, fica as nossas redes sociais. A gente tem página no Facebook, onde a gente coloca as novidades por lá, no Instagram e no LinkedIn. Para quem não é muito fã das redes sociais, não tem problema, a gente responde e-mail também e conversa lá por e-mail, no rb.mulheresenergiasolar@gmail.com. E faz umas 2 semanas, mais ou menos, que a gente criou um grupo de WhatsApp, que está sendo bastante interessante as trocas que estão acontecendo lá. Também deixo o convite aqui. Os links estão nas nossas redes sociais e se alguém quiser o link por e-mail, é só escrever para a gente que a gente manda. Por hoje é isso. Agora eu vou deixar aberto, então, para as perguntas. A gente recebeu algumas aqui. A gente vai fazer a rodada de perguntas, então. E, bem, primeiro a gente recebeu... pessoal, só quem tiver mais perguntas e quiser escrevendo aqui no chat, podem ir mandando para a gente, se a gente vai compartilhando aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, quiser contribuir com alguma coisa, levanta a mãozinha, faz a inscrição, que aí a gente chama para a fala de vocês também, só para poder conseguir manter a organização. A ideia é que a gente fique mais ou menos até umas 3h30 respondendo perguntas das que vieram. Então, inicialmente lá veio um comentário do Diogo, falando, Diogo Lino Bruschi, só na minha época, na NT, tem mais de 10 mulheres. Cadê essa turma? Vou me empenhar para divulgar mais o próximo. Estarei aqui sempre apoiando nesse contexto. Contem comigo. Diogo, muito grata pelo apoio, extremamente importante. E sim, a gente deixou as redes ali, então repassa para suas colegas da área, para elas conhecerem mais um pouquinho do nosso trabalho e se conectar com a gente também. A Renata Mansuelo também falou, gente, acabei de ver aqui que o GWNet está com registro premium para as 1000 primeiras mulheres que se inscrevem. Quem tiver interesse, vale a pena conferir, vale mesmo. Essa rede GWNet é muito bacana, elas fazem várias ações. Eu e a Nath, a gente está nesse programa de mentoria com ela, junto com outras mulheres da América Latina e da África também, são mulheres de vários
países, é bastante bacana, elas fazem várias ações, webinars, e elas têm uma plataforma muito semelhante a essa que a gente está propondo, uma plataforma global, então eu também encorajo vocês a entrarem no site delas. A associação lá é gratuita, não tem que pagar nada para participar dessa plataforma. Essa plataforma também é um meio bastante interessante de conectar com mulheres que atuam na área em outros países, né? Quem está buscando talvez parcerias em outro país, bolsas, enfim, fazer uma ponte em outros lugares, então também encorajo a utilizarem aquela plataforma por lá. E recebemos uma pergunta da Vânia Reis de Souza Santana. Boa tarde a todos, felicito pela iniciativa e agradeço a oportunidade pelos esclarecimentos em relação ao setor e principalmente pela análise quanto à realidade que as dificuldades de atuação da mulher na área trazem. Pergunto, de maneira prática, como poderíamos estar estabelecendo parcerias para pesquisas e projetos na área? Quero abrir aqui um pouquinho para as minhas colegas também contribuírem na resposta, um pouquinho da minha visão. Bem, essa plataforma que a gente está sugerindo, acho que pode ser uma ótima ferramenta, a intenção mesmo, que ela seja uma ferramenta de que as pessoas, que as mulheres possam se conectar por ali, quem trabalha em qual área, trabalha na mesma área, vamos, enfim, que deixe também como ferramenta para se conectar por aí. E deixe também para as outras mulheres complementarem, se vocês tiverem mais alguma sugestão. Com certeza, acho que essa plataforma é uma maneira, grupo de WhatsApp, todas essas. A gente está tentando também divulgar algumas ações. Esses dias, por exemplo, teve um prêmio que era exclusivo para mulheres cientistas. Então, tem algumas linhas de pesquisa que, espero, vão começar a aparecer cada vez mais. Tem algumas linhas de pesquisa que são exclusivas para mulheres e quanto mais tiver, melhor. A gente vai tentar atuar nessa divulgação também. Mas eu acho que vocês, quem tiver empresa e quiser aproveitar essas plataformas para fazer projetos juntos, procurar pessoas, é o nosso objetivo, fazer o networking, ligar as pessoas para que essas coisas saiam. E, por favor, contem pra gente. Eu acho que a Milena está querendo fazer uma pergunta, ela aparece aí com a mão levantada. Por favor, Milena, você poderia escrever no chat? Mas se ela quiser participar aqui também falar, acho que tudo certo. Pode ser sim, claro. Melina, desculpa. Melina, perdona aí. Melina, se você quiser fazer sua contribuição agora, o microfone é seu. Vou... Não? Talvez não? Ela vai. Talvez depois? Bem, eu vou seguir, então. Mas alguma de vocês quer fazer alguma contribuição em relação a essa possibilidades de como a gente se conecta fazendo parcerias? Eu acho que essa questão que a Kathleen falou, essa maneira de como que a gente pode nos ver, vai ser ideal, né? Claro que precisamos de muitas ferramentas ainda para nos unir de várias formas, mas eu acho que a gente vai conseguir se enxergar. Isso é ótimo. Inclusive, a Rafaela colocou ali no bate-papo se a gente pode enviar todos esses links de conexão. Claro, todo mundo que quiser se cadastrar nessa plataforma vai poder se cadastrar e vai poder ver todas. Então, ali no perfil, a gente pode, a Kathleen colocou agora, no perfil de cada uma, a gente bota o resumo e bota o seu e-mail também. Então, a gente pode se conectar com os e-mails agora, com o WhatsApp, e aí prosperar vários projetos, parcerias de trabalho, porque muitas vezes, né, o que a Aline também comentou, a gente não vê mulheres nos lugares, a gente não contrata mulheres. A Larissa colocou, né, que o mercado é tão cruel sem filhos, então é melhor não ter. E por que então entre nós mesmos a gente não nos fortalece, né? Por que a gente, se eu tenho uma empresa, se eu estou atuando numa área, por que também eu não tento fortalecer isso, né? Então eu acho que essa é uma das maneiras que a gente pode começar a tentar fazer essas conexões. Eu só queria colocar também que o que estamos tentando, né, através da rede MESOL, é justamente essa conexão entre mulheres e, como comentado anteriormente, super importante a participação dos homens
acho que é algo que tem que ser construído de uma forma geral dentro da nossa sociedade. Claro, como a Aline colocou, a questão da maternidade é um ponto bastante importante que acho que temos que discutir. Muitos pontos nós, mulheres, que vivenciamos, e isso tem que ser externado para que possamos ser compreendidas também e que todos os problemas que surgem associados, né, façam parte da discussão da sociedade como um todo. Então, essas nossas iniciativas são iniciais, estamos começando, eu gostaria de colocar a vocês que as meninas aqui estão empenhando muito esforço, né, para que esta rede esteja seguindo adiante e que nós gostaríamos de contar com o apoio, a colaboração de vocês e que desta forma realmente a gente consiga tornar a sociedade um pouco mais justa sob o ponto de vista da mulher. Obrigada pela contribuição, Isete. Vou passar para a próxima pergunta que a gente recebeu aqui, da Thaís Crestani. Quanto vocês acham que essa pandemia vai impactar na nossa produção? Tanto para nós mulheres pesquisadoras em energia solar no Brasil, como também no mercado de maneira geral. Acho que a Aline acabou abordando um pouquinho sobre isso ali na questão da maternidade, né? Vocês gostariam de colocar, acrescentar mais alguma coisa? A Aline quer falar da maternidade? Só, eu acho que é o caso que é mais afetado. A questão é que, inclusive, semana passada, a Academia Brasileira de Ciência fez um webinar sobre o trabalho e diversidade relacionado ao Covid, né? Está disponível na página do Facebook da Academia Brasileira de Ciência, eu recomendo que todas vejam, é muito interessante a discussão. E trouxe muitas coisas que a gente está observando. Eu, como mãe, observo isso no dia a dia, que eu acabei de falar para vocês. A gente acaba sendo mais envolvida com isso e que, com certeza, vai impactar quando a gente retornar. Agora, de uma maneira geral, isso vai impactar todos, né? A gente sabe disso. Há vários projetos de pesquisa, a ANEEL, por exemplo, vários de dinheiro que estava destinado para projetos de P&D, de eficiência energética e tal, está sendo repassado para as distribuidoras, para as concessionárias, e também para a questão de mais pessoas que vão acabar indo para a tarifa, aquela que paga um pouco menos. Então, é muito complicado fazer um prognóstico de tudo isso, mas o que a gente sabe de fato é que sim, as mulheres vão ser prejudicadas quando retornar a tudo isso, né? Há uma avaliação de mercado do setor em diversas plataformas. Eu acho que a Nath pode comentar que vai ter uma discussão, inclusive, acho que é na próxima semana, né, sobre isso, do setor, mas eu acredito que sim vai impactar muito a questão da mulher. Acho que só complementando, então, a fala da Aline, amanhã, na verdade, vai ter um webinário para falar sobre o impacto da Covid-19 no setor de energia e focado para o setor de energias renováveis. A gente vai ter a Câmara de Comércio Alemã está providenciando esse webinário com especialistas não só da FGV Energia, uma palestrante, a Marina Abreu, mas também o Mauro Passos, que é o presidente do Ideal, cuja Kathleen é também colaboradora. Então, assim, é importante a gente deixar claro que a gente está aqui para conectar e a gente funciona bastante, a gente quer linkar as pessoas e contribuir com as pontes, né? Não necessariamente a gente tem todos os conhecimentos e todas as informações, mas a gente está com o principal objetivo de fortalecer a rede nesse sentido de saber com quem conectar. Então, fiquem à vontade também para se exporem no sentido do que vocês acham sobre isso. É sempre muito importante a troca. Ótimo, Nath. É exatamente isso, assim, a gente está aqui muito para construir pontes também, né? Fazer essa conexão entre todas nós e encontrar os caminhos juntas. A gente teve mais alguns comentários, deixa eu ver. Do Diogo Lino Bruschi, a minha esposa é advogada, eu vou pedir para ela entrar na Rede Messol, pois sei que ela tem interesse em contribuir tanto com o movimento como na parte jurídica de geração solar. Atualmente, ainda há muita insegurança legislativa, jurídica em GD, solar e etc. Diogo, muito grata de novo
por esse engajamento. Sim, ficaremos muito felizes de ter a sua esposa aqui junto com a gente nesse movimento. A Tainara comentou, não tem pergunta, somente gostaria de parabenizar a iniciativa. Sou mestranda do Grupo Sinergia, Laboratório de Energia de Produção da UFSC, área de inovação e energias renováveis. Estou super animada para acompanhar o trabalho de vocês. É muito legal saber. Tainara, bem-vinda. Eu e a Aline estamos por Floripa também, então a gente pode, depois que a Covid passar, poder se encontrar com o pessoal que está por Floripa e fazer uma rede mais próxima por lá. A Rafaela comentou, como a Aline falou antes, né? Vocês podem enviar todos os links de conexão. A gente vai mandar tudo isso por e-mail para vocês, organizadinho, todos os eventos que vão acontecer na semana que vem, inclusive os links do Cumo e tudo mais. Eu coloquei aqui no chat para quem quiser já começar a explorar e preencher o seu formulário do Google por lá. Mas a gente vai mandar tudo sim e também vai ficar nas nossas redes sociais em breve. A gente vai deixar disponível por lá. O Rafael Marcuso falou: olá, parabéns a todas pelas iniciativas positivas. Sou pesquisador atualmente em energias renováveis, especificamente sobre os impactos das atividades de desregulamentação do setor elétrico para a difusão da fotovoltaica. Em especial, quero investigar como a ANEEL ou outras agências internacionais aprende a regular. Minha questão há uma discrepância grande também entre homens e mulheres dentro dessas agências, como a ANEEL? Alguma de vocês gostariam de... Eu posso só fazer os comentários, assim, não tem nenhum dado sobre a ANEEL, sabe, ali dentro. Posso dizer assim, impressões e tal, mas nada científico. O que se tem normalmente, na literatura, quando a gente vê cargos que são por indicação, tem a tendência a sempre predominar o masculino. Então, é muito uma cultura, assim, né, já de antigo, homem indicando homem, e assim vai seguindo. Por isso que é tão importante a gente se conectar e a gente começar a indicar umas às outras. Outra coisa que também eu já li na literatura é que concurso público tende a ser mais igualitário. Não é o ideal, muitas vezes tem que passar por uma banca, que pode ter ali um bias do gênero, mas, no geral, o concurso público tende a premiar mais a questão da competência mesmo, da prova, do que passar pela essa coisa de indicação. Não passa por essa coisa de gênero tanto quanto outro tipo de contratação. Então, acredito que isso vai se aplicar dentro da ANEEL também da mesma maneira. Então, acaba tendo um equilíbrio. Os cargos indicados vão ter predominância homem. O que tiver ali, que for concurso, vai ser talvez mais igualitário. É só um comentário em relação ao nosso questionário. Apareceu, né, essa informação de que o setor de energia é um setor predominantemente masculino e, consequentemente, são poucas as mulheres e elas sentem essa pressão, digamos, né, das vezes de falta de espaço. Isso apareceu como uma resposta, a gente não tem um dado estatístico, como a Aline falou, mas sim, ela foi pontuada no nosso questionário, né? E, obviamente, a ANEEL é do setor da parte de energia elétrica, então faz parte do mesmo resultado. A Isis acabou de comentar, só para contribuir, mesmo na esfera pública, altos cargos acabam sendo por indicação ou eleição, e aí encontramos menos mulheres, não tem jeito. Exatamente. Deixo mais uma vez aqui aberto para se alguém quiser fazer alguma contribuição de microfone, levantar a mãozinha que a gente abre o microfone. A gente recebeu mais alguns outros comentários aqui, do Manfred. Ele falou: acho que é importante de ter uma lei que determina que o tempo de afastamento em função da maternidade pode ser compartilhado entre os pais. Tal lei já existe na Alemanha. Não sei se alguma de vocês quer fazer algum comentário, mas concordo bastante, assim. Eu quero dar uma indicação só. Existe um documentário na Netflix, uma série chamada Explicando, e tem uma sobre a desigualdade de gênero, que fala muito sobre isso. Que tipo de políticas que, de fato, tem algum impacto? E a que teve mais impacto no mundo acho que foi da Islândia, que determinou sendo obrigatória a licença maternidade tanto para o homem quanto para a mulher. E dá para fazer de várias maneiras, né? Tu pode pegar o tempo de licença de maternidade, sei lá, 2 anos, que eu acho que é o caso da Alemanha, e o homem e a mulher divide como quiser, ou
você obriga, não, 1 ano vai ser da mulher e 1 ano vai ser do homem. Se você, homem, não quiser tirar essa licença maternidade, você vai perder esse 1 ano. E com isso, gastar mais com isso. Então, acaba obrigando o homem a tirar a licença também. E isso acaba melhorando a questão da equidade. Então, porque daí, tanto homem quanto mulher, se tiver filho, vai tirar a licença. Então, não tem por que preferir o homem. Não, tira um pouco desse gap. E aí, só para complementar, dentro da colocação que eu até comentei lá em cima da Larissa, que ela havia colocado, né, a questão que o mercado é cruel, e eu só gostaria de dar uma palavra de consolo, assim, que a gente acaba... é difícil, muito difícil, os dados eu apresentei, essa é a realidade, mas o que está acontecendo no mercado, né? Isso também diz a literatura, que as mulheres acabam deixando para muito tempo depois para ser mães, porque querem se estabilizar na carreira, querem atingir um patamar respeitável, né? Porque sabe, isso é notório, né? A questão do impacto da maternidade. E aí acaba deixando, tanto que já fica com muitas dificuldades em ser mãe, né? Isso na ciência é super comum. A gente vê que muitas mulheres, né, tentam depois dos 40 ser mãe e tal, e tem dificuldade. Eu não sou médica nem nada para falar sobre isso, né? Mas eu gostaria só de colocar que a gente tem que tentar realmente se agrupar, fazer essas conexões e nos fortalecer. E se aquela mulher deseja isso, ela tem que tentar, ela tem que fazer, né? Ela tem que tentar ser mãe mesmo, porque depois a situação é complicada. Então, não se desencorajem. Tentam manter a força, vamos tentar nos unir e cada uma fazer aquilo que acha melhor, né? Mas eu acho que isso é bem complicado. Isso não é só no mundo laboral, na academia tem muitas mulheres acabam deixando de ser mãe porque entram numa pós-graduação, porque sabem que vai ser muito cobrada depois de entrar numa pós-graduação pelo número de publicações, né? E a gente precisa tentar mudar essa realidade, porque isso não é nada justo. Eu não sei se foi o mesmo comentário, mas eu acho que comentou essa questão do medo da mãe, e eu lembrei muito, porque pessoalmente eu tenho um medo particular, porque para fazer aquelas fotos que eu mandei para vocês, do meu doutorado, eu viajo. E aí, como é que mãe viaja para o Nordeste, passar 3 semanas? Como é que acontece isso? Eu não sou mãe, mas não sei, Zete e Aline me explica. É complicado. Eu já falei alguma vez, eu não quero também aqui colocar só a minha fala, meus exemplos, mas em 2018 eu passei 17 dias na Europa por conta de eventos também, e me deu crise de pânico e tudo, porque é muito difícil fazer essa divisão, né? Tá tão introjetada dentro da gente, por mais que a gente tenha uma rede, eu tenho uma rede de apoio, que é meu marido, a minha sogra, mas mesmo assim é muito difícil, porque a gente assume essa responsabilidade que o zelo e o cuidado é nosso, né? E a sociedade também, né? Já relatei algumas vezes, assim, eu já sofri todo que tipo de comentário, eu acredito que todo mundo, e é muito difícil, que tu vai levando beliscões, até que chega um momento que tu desiste. Então, uma vez, quando eu voltei desses 17 dias, me deu crise de pânico e tudo mais, mas eu consegui, fui e tal. Uma colega falou, nossa, que legal que tu foi, né? Isso vai ser super importante para tua carreira e tal, mas tu consegue abandonar teus filhos. Então, é como eu não abandonei, né? Eles têm um pai, eles têm uma estrutura familiar, mas é que é condicionante isso, então é bem complicado. É só um comentário, né? Que também sou mãe de 2 meninas e este assunto, ele é difícil. A gente tem que ser criativa, buscar soluções, mas é importante termos uma rede de apoio. No meu caso, ainda mais complicado do que no caso da Aline, porque alguns de vocês me conhecem, eu trabalho com meu marido e a gente costuma viajar juntos a trabalho. E nós tínhamos 2 meninas, né, pequenas em casa que precisavam cuidados. Então foi assim bastante complicado. Cada viagem, para mim especialmente, era um estresse muito grande,
porque eu tinha que organizar toda uma estrutura e buscar pessoas que eu pudesse confiar. E, gente, assim, vocês nem imaginam as pessoas que me apoiaram, não só babás e assim, mas pessoas próximas, não necessariamente da família, e que me apoiaram, que dormiam na minha casa, porque entre uma babá e outra as crianças não podiam ficar sozinhas, tá? E eu contei com o apoio de minhas alunas de doutorado, gente. Tá? Então, para vocês, né, minha família não mora aqui na minha mesma cidade, então eu nem tinha esse apoio familiar próximo. Claro, algumas vezes eu consegui apoio familiar em outras situações. Então, mas assim, ó, não, a única coisa, a mensagem que eu gostaria de deixar: é difícil, tem solução? Tem. Devemos buscar apoio em relação a isso e mudar essa realidade? Sim, mas não desistam de ser mães. Gente, a maternidade é algo muito especial e a mulher que deseja ser mãe não deve deixar de ser. Eu fui mãe 2 vezes, né? E foi por opção nas 2 vezes, e hoje eu digo, para mim, a melhor coisa da minha vida que eu fiz em todos esses anos são minhas filhas. Minhas filhas é o melhor bem que eu tenho hoje associado a mim. E quanto mais eu amadureço, mais eu reconheço isso. E era isso que eu queria dizer. Lindo, Zé. Obrigada pela contribuição de vocês. O Anderson de Paulo comentou aqui ainda nesse contexto, mas essa pergunta de como mãe viaja não é feito para os pais. Os homens devem assumir o papel de pai e não apenas de progenitor. E o Gerson também complementou que a participação do pai é muito importante. Infelizmente, essa carga de responsabilidade fica somente para a mulher. De fato, nem sequer se pergunta para o homem se ele é pai ou não, se ele deixou os filhos em casa ou não. Isso não entra em pauta, só entra em pauta quando se trata de uma mulher, no caso. Bem, a gente está se encaminhando para o final já. Eu queria só fazer alguns últimos comentários. Eu tenho uma última perguntinha. A Alessandra aqui, ela parabenizou: precisamos de mais mulheres e parceiros atuantes em todas as áreas. Obrigada pela iniciativa. Estou muito feliz de poder compartilhar nossas experiências. A Alessandra estava com a gente lá no primeiro encontro. A Alessandra, é muito bom te ver aqui também. Estava lá junto com a gente no comecinho, no primeiro encontro. Obrigada por estar aqui presente hoje de novo. A Danúzia comentou: parabéns pelo competente e prospectivo da pesquisa desenvolvida. Foi respondente do questionário, acho que ela quis dizer, fui respondente do questionário, e fiquei muito feliz ao acompanhar essa apresentação. Danúzia, obrigada por participar. Esse questionário, isso que a gente está fazendo aqui, não teria acontecido sem a participação de vocês. E a Rafaela também comentou: parabéns pela iniciativa, vamos compartilhar essas ações e aumentar essa rede e parcerias. Mostrar, sendo bem clichê, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Eu queria destacar muito isso, sim. Parece ser clichê, mas a gente tem que repetir isso todo santo dia, porque por mais clichê que seja, parece que não está claro às vezes em muitos contextos. Então, sim, nosso lugar é onde a gente quiser. E é isso mesmo. Então, só para finalizar, eu quero finalizar com essa pergunta da Lígia Kawata, que ela escreveu para a gente. Sobre um dos assuntos mencionados, a baixa participação das mulheres bolsistas de pesquisa na área, acredito que teremos um impacto ainda maior com tantos cortes em pesquisas, que pode piorar ainda mais esse cenário. No meu programa de doutorado, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, todas as bolsas para alunos que entraram em 2020 foram cortadas. Existe alguma iniciativa ou programa auxílio de pesquisa especificamente para mulheres na área? Eu particularmente desconheço, não sei se vocês conhecem algum. Não, o CNPq... Não, atualmente no Brasil não. Não, o CNPq já fazem uns 3 anos que tem um projeto que é para incentivar a pesquisa na área de ciência com mulheres, mas não tem bolsa específica. Não existe um sistema de cotas nem nada que eu conheça. Também desconheço. A gente até postou algumas, acho que foi 1 ou 2 que tiveram esses tempos. Eu tenho agora que retomar nossos stories, compartilhou algumas coisinhas, mas é muito pequeno, assim, não é bolsa de doutorado para a vida toda da mulher, bolsa de IC, algumas coisas assim, que já são válidas, né? Eu acho que começa sempre do início, né? Não só para doutorandas e pessoas que já estão na área, mas a incentivar a pesquisa científica já no início, ou interesse pela área técnica é muito interessante. Tem algumas coisinhas, mas ainda bem humilde. Isso acho que seria um ponto que nós poderíamos
tocar e tentar discutir em outras situações, né? Já houve, sim, algumas situações de bolsa especificamente para mulheres, mas muito pontuais e muito significativas. Mas estas podem ser um exemplo para que isso possa ser ampliado. Mas é difícil, é muito difícil, né? Exato. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, que o nosso tempo de hoje acabou. Eu quero agradecer imensamente a participação de todas as pessoas que estão aqui. Essa rede, ela é construída em coletivo de fato, a gente se conhecendo e se conectando. Então, a participação de vocês aqui nos questionários, agora na plataforma nova, dialogando com a gente nas redes, no chat do nosso WhatsApp também, é o que faz a rede acontecer. Então, agradeço muito todo mundo aqui. Nos vemos na próxima. Se vocês gostariam de fazer mais algum outro comentário para fazer o fechamento. Kathleen, eu só ia acrescentar aqui, obrigada por todo o reconhecimento que a gente tem feito, né, de todo o trabalho que a gente está tentando executar, realmente com muito carinho e envolvimento. A gente acredita muito nesse projeto. E para a gente ter um retorno um pouco mais objetivo, a gente fez um formulário de avaliação desse webinário, porque a gente não sabe também quanto tempo a gente vai precisar ficar nesse contexto de isolamento social. A gente quer continuar trocando com vocês e melhorando as nossas conexões. Então, é super importante a gente ter um feedback. Eu vou compartilhar através de um e-mail, a gente tem um link para o formulário online, vai ser muito importante ter essa resposta de vocês. Mas é isso. E a Isis fez uma sugestão ali para a gente tirar uma foto entre todos, que todo mundo possa liberar a câmera, será genial. Vamos. Eu adorei. Vamos todo sim. mundo topa. Todo mundo que quiser. Muito boa ideia. Ótimo, ótimo. Arrasaram. Ai, que ótimo. Ver as carinhas de vocês, que lindo. Gente, só um detalhe técnico, pode ser que o sistema colapse. Esperamos que não. Já me alegrou um monte de ver todo mundo. Ai, muito bom ver super o rostinho de desafiador vocês falar também. para uma tela de computador e não ver ninguém junto. É tão bom, Que lindo tão ver bonito. vocês. Muito bom. Muito Muito legal, bom. gente. Vou tirar um print. Ai, tem 2 páginas. Sensacional. 2 páginas. Tem, gente. Vocês são maravilhosas, olha isso. Que incrível. Ai, Isis, que boa ideia ideia. ótima. Amei a ideia. Deixa eu ver Obrigada, aqui. Muito legal. Eu Só tô um tirando pouquinho. os prints aqui enquanto falamos, mas se vocês quiserem tá. fazer um oficial de todo mundo, É que vai aparecer em várias telas. tem que fazer Muito das duas incrível. telas. Sorriso. Que lindo, gente. Obrigada, foi um presente. Muito legal isso. Super. Que continua Muito bacana. várias vezes fazendo Bem, isso. que bom que tá todo mundo em segurança em casa. Isso é muito importante. Ai, olha ali a Fernanda com o filhote também. Vendo tantas carinhas conhecidas, que prazer vê-los. Muito legal, gente. Muito legal, muito E legal. homens também. Muito bom. Sim. Obrigada. Nada bem, eu fiz Pessoal, alguns prints pessoal. aqui. Depois Certamente a gente vai manda. colocar nas nossas redes esses prints aqui. Muito feliz. Sim, Muito legal, gente. muito legal. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada por todo mundo, exato. Tenham todos Obrigada, uma ótima gente. tarde, final de semana. Tchau, tchau. Boa tarde. Fiquem Fiquem bem. todos seguros. Se puderem, fiquem em casa. Até o próximo webinar.